Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos realizando um vídeo de uma maneira diferenciada, porque essa foi uma videoconferência que estamos realizando com diversos profissionais aí do segmento de instrumentação e calibração para debater aí diversos assuntos que estão em pauta aí nos nossos grupos técnicos do WhatsApp, que é com relação ao software de calibração Isoplan, relação de algumas questões dos calibradores avançados, questão da transformação digital e as normas aí para o dia a dia aí do processo de calibração, ok? Então vamos lá, pessoal, o que vamos discutir aqui hoje, né? A ideia, então, é discutirmos aqui esses tópicos aí que foram os mais solicitados nos grupos de WhatsApp. A questão da instalação do software de calibração do Isoplan. O Isoplan chegou aqui em minha unidade. Como proceder essa instalação? Como posso instalar o Isoplan? Esta é uma das coisas que veremos. A questão de usar o software de calibração para fazer a gestão das calibrações terceirizadas. Gestão esta de datas ou de análise crítica de certificados de terceiros. Esta é muito importante. Os principais documentos que serão úteis aí no processo de gestão metrológica. A realidade da transformação digital e, enfim, o método de Schumacher para auxiliar o estudo de frequência de calibração. Beleza? Bom, então vamos lá. Com relação à instalação do Isoplan, basicamente são duas as maneiras de se instalar o Isoplan. A questão de instalação cliente-servidor, onde o Isoplan fica instalado na máquina do usuário e o software, o banco de dados do software fica no servidor de instalação. Tá? Então você precisa de uma licença por máquina. Não é uma licença por usuário. O usuário é ilimitado. É uma licença por máquina. Tá? O banco de dados na rede. Já o ambiente virtualizado, você vai usar ali um Citrix, um VMware, para fazer essa virtualização. E aí você não precisa ter a questão de uma licença por máquina. Você vai ter agora o pacote de usuários de acesso simultâneo. Nós temos pacotes de 2, de 5, de 10 usuários simultaneamente acessando ao software. Tá bom? Então agora eu vou mostrar duas figuras para vocês que eu acho que serão bem interessantes. A primeira figura é a figura do Isoplan cliente-servidor. O software está instalado nas máquinas, como vocês podem ver, e o banco de dados está na rede, ok? A segunda opção é o software e o banco de dados estão na rede. Está virtualizado, usando ali, como eu falei, o Citrix, VMware ou outra ferramenta de virtualização. Nas máquinas não tem instalado nada. Essa é uma maneira aí que você vai comprar pacotes de usuários de acesso simultâneo. Tá bom? Vamos lá. Próximo assunto, próximo tópico. A questão de gestão dos laboratórios terceirizados, dos certificados que eu recebo desses laboratórios. Então, o Isoplan, na revisão 29, tem uma coisa muito importante, quando você vai cadastrar um tag que você não faz calibração interna, você vai ter que flegar aqui nesse campo aqui. Então, este tag, quando você fizer o download, ele vai te dar algumas opções. Então, a opção de você criar a calibração. E se você faz gestão somente de datas, fazer a questão de 100 pontos de calibração, ou se você quer utilizar um Isoplan para fazer o gerenciamento, não só de datas, mas fazer análise crítica desse certificado que você recebe do terceiro, aí você vai usar a questão de com pontos, aqui nesse lado aqui de criar calibração. Já quando você quer fazer a questão de criar a OS e fazer o download desta OS, aí você vai download para laboratório externo. Ok? Então são essas duas opções. Alguns colegas, como em uma videoconferência anterior, mencionou quando eu uso qual uma dessas opções. Aí eu falei, olha, geralmente quando você está fazendo um trabalho individual, tag a tag, instrumento por instrumento, usa a questão do criar calibração diretamente no tag. Se você tem que mandar vários aparelhos para fora, ou está chamando uma empresa para vir prestar serviço em vários instrumentos aqui em um único lote, aí faz a questão da OS. Tá bom? E quando você vai fazer o upload, aí você vai ter a opção de mencionar o nome deste laboratório e anexar o PDF do certificado. Então o Isoplan vai ficar fazendo análise crítica se você imputou os pontos e guardando esse histórico, o arquivo em PDF do certificado. Tá bom? Legal? Vamos lá. Outra coisa interessante
de dicas metrológicas são as normas de uso aí para você ter aí no seu dia a dia de atuação, de trabalho aí, né? Então, acho que a mais importante é a 17.025, né, pessoal? A norma aí, principalmente os itens que estão sendo mais cobrados aí, né, neste dia a dia. Claro, todos os itens são cobrados, mas um olhar muito atento é o item 6 e o item 7. Por quê? Pela questão de manuseio de padrões, avaliar CMC de laboratórios, a conformidade, análise crítica do certificado do padrão, a questão de avaliar a incerteza da medição, validação dos resultados, conteúdo mínimo de um certificado de calibração. Tá bom? Então, isso é muito importante. Mas existem outras, gostaria de narrar algumas aqui também muito importantes. O GAMP Calibration Management, para quem aí cuida da parte das ciências, indústrias de ciências da vida, né? Muito importante. A NBR ISO 10012, muito importante também para estabelecer requisitos para processos de medição. A OIML D10, muitos colegas me perguntam, Newton, existe algum documento para fazer a questão de estudo de ajudar no estudo de frequência de calibração, definição do intervalo de calibração, OMLD10. Não poderia deixar jamais de esquecer de falar do VIN, também, que o VIN é muito importante para esse nosso dia a dia metrológico. Tá bom? Outra coisa legal também é a questão das literaturas, né? Então, aqui tem o Senai, tem um livro bem interessante de confiabilidade metrológica. Como eu disse, o GAMP também tem vários books interessantes. A própria ISA tem livros interessantes e livros no mercado, o Isogan, Guia de Expressão de Incerteza, a própria 17.025, são literaturas importantes, ok? Mudando de tópico, agora, pessoal, a questão da realidade da transformação digital no nosso dia a dia profissional, né? Então, o que alguns colegas falaram em outras videoconferências? Esses profissionais, eles estão fazendo trabalhos corretos. Está gerando sinal aqui com o multicalibrador num posicionador de uma válvula, está anotando o dado de calibração, digitando aqui o que está vendo aqui no padrão, está anotando manualmente na planilha dele o que está vendo aqui na câmara climática, está anotando aqui a pressão do padrão em relação aos instrumentos que ele está calibrando, com a bombinha aqui, bomba comparativa, né? Todas essas atividades, pessoal, elas estão corretas, só que elas demandam tempo, demandam chances de erro de digitação, consequentemente, um maior custo e um maior risco aí no processo de calibração. Então, hoje, atualmente, vários dispositivos, vários calibradores permitem eu utilizar cada vez mais recursos da tecnologia, né? Então, eu consigo fazer calibrações automáticas, semi-automáticas. Então, por exemplo, calibrar um pressostato, eu consigo fazer automático. Calibrar um transmissor de pressão automático, um sensor de temperatura automático. Se precisar de ajuste, eu já tenho o configurador HART na tela. Se precisar de algum documento, algum procedimento, eu consigo, porque o calibrador hoje, ele já vai me gerar na tela e depois em arquivo PDF para eu poder imprimir ou mandar por e-mail o certificado de calibração. Complies com os requisitos da 17.025. Então, na minha tela do calibrador, eu já vou enxergar ali a questão de o ponto esperado, o ponto obtido, o erro, a incerteza. Olha que interessante isso, né, pessoal? E tem muitas literaturas para isso, viu, pessoal? Mostrando aí vários livros interessantes, inclusive no último encontro técnico que fizemos, sorteamos algum desses aí, bem bacana para o dia a dia profissional. Bom, e por último, não menos importante, mas é a questão de estudos de frequência de calibração utilizando aí método de Schumacher. É legal vocês saberem que o Isoplan tem este recurso. Basta flegar e colocar aqui, por enquanto, para não mudar automaticamente a data das calibrações em função do método de Schumacher, se você flegar e colocar 1 em todos os pontos aqui, você conseguirá ter esses pop-ups de avisos de tags que podem ser alterados a frequência de calibração. Tá bom? O Isoplan tem esse recurso. Bom, pessoal, era isso que eu queria, esse recado que eu queria dar. Esse foi um resumo de algumas videoconferências que fizemos. Teremos outras em breve e espero contar com a participação de vocês. Muito obrigado. Valeu!